o homem tem que dominar a si mesmo. Então, quer dizer que o primeiro fruto, que é o fruto do Espírito que está lá na Bíblia, é o homem se dominar. Então, se eu domino minhas emoções, domino minha energia sexual, eu domino tipo assim, ao acesso das pessoas com que vai estar próximo a mim, o que eu vou fazer, o que vai me prejudicar ou não, de cada acesso que eu dou. Então, tudo isso por lá, a pessoa consegue viver bem, consegue evitar, porque existe, vocês têm que estudar também, tá lá no Kybalion, que é a questão das 7 leis universais, né, pô? Que as 7 leis universais, uma delas é a causa e efeito, uma delas é que o universo é elemental, mas esse aqui da causa e efeito, para a gente não ficar prolongando muito na questão dessas leis universais, é você entender que ela serve para mim, serve para qualquer ser humano que exista hoje na humanidade, que esteja vivendo na Terra. Causa e efeito, que é um princípio universal. Tudo que você faz uma ação tem uma reação. Então, boa ou ruim. Então, você entender isso com mais clareza para você poder canalizar suas decisões. Eu falo direto também para o pessoal, digo, pessoal, vocês têm a mente, que é a parte do cérebro, né, que é a parte racional e emocional. A parte minha, aqui que é o cérebro, a parte do hemisfério direito e esquerdo, é um que é pela minha parte racional, ele toma conta das minhas decisões, 95%. Quer dizer, amanhã eu quero criar a realidade desse escritório. É que foda, viu? Se você pegar os códigos que eu estou colocando aqui para vocês hoje, vocês vão conseguir criar qualquer realidade, se vocês quiserem. E nada atrapalha. É uma questão que eu sempre me questionei desde guri, como é que um ser humano mal, que faz atrocidade com outro ser humano, vive em prosperidade financeira, que é o ponto principal. For caro. Oi? Sim, Valcar. Então, porque a pessoa pode não ter caráter. Porque lembre que aí entra nesse outro corpo. Você tem o corpo mental, você tem seu corpo físico, que é eu vou para academia e desenvolvo ele. Não tem nada a ver com o corpo mental. Então é um corpo diferente, que é meu corpo físico. Mas só que os dois, ele linkado, você consegue canalizar a energia. Lembre que a energia da testosterona, que é essa energia que faz com que você tenha energia masculina de execução. Olha, com elas duas juntas, que é a física com a mental. Aí depois você tem a energia, tipo seu corpo espiritual. Meu corpo espiritual, o que é que ele fala sobre mim? Ele é toda a minha conexão com Deus e com o ser humano e meu estado de evolução espiritual. Então é um corpo diferente, cara. Aí o que acontece? Esses caras, eles fazem o princípio da causa e efeito, faz tudo o que tiver que ser feito para alcançar o resultado financeiro. Lembre que nem Deus não atrapalha, que é um princípio universal. Pensamento, sentimento, causa e efeito. Pensamento, sentimento, causa e efeito. Então o que acontece? Aí eles vão lá, fazem as ações dele e o dinheiro vem, E eu sempre me questionei sobre isso, mas só que se você entende que você precisa ser uma pessoa equilibrada, porque isso faz parte, acho, de nós como seres humanos, que nosso processo aqui na Terra é um estado de evolução. Então o que acontece? Eu vou trabalhar também meu corpo espiritual. Aí você pergunta o que é meu corpo astral. Meu corpo astral é a frequência, que é essa parte que é a glândula pineal, que é a frequência que vibra, que é tipo assim, eu vou para a igreja hoje, aí o cara, tipo, ele me deu um sermão, ou falou que eu tinha fé. Aí ele jogou aqui, a gente chama, tipo, eu chamo, na verdade. É tipo dessa frequência aqui. Ele mandou, tipo, aí eu vou para aí eu ouço o sermão, eu ouço o Pablo Massal, ouço uma mentoria, eu vou, aí tá aqui, pá. Aí ele só fica aqui, no estado vibracional. Só que quando eu pego essa parte vibracional e eu consigo colocar essa informação da vontade dentro do meu subconsciente, que aí entra a hipnose e entra a reprogramação mental, que é tipo, como eu trabalho também tipo, na questão na mentoria, tipo, eu tenho que pegar uma pessoa que ela tem as crenças que ela tem limitante, eu tenho que quebrar elas para colocar novas informações. Aí você pergunta qual é o problema. O problema hoje é tipo, a galera que não quer, tipo, que não consegue dar acesso do subconsciente para outra pessoa entrar. Só que tem que ter autossugestão, tem que entrar. E outra coisa, quando você estuda quem é você, aí você vai analisar, você vai fazer uma análise dentro do seu subconsciente, você vai entender que os traumas e bloqueios estão aí dentro como se fosse uma caixinha presa, um cadeado, que você não dá acesso a ninguém. Aí só que para você avançar na vida, para não auto-sabotar, aí você tem que dar o acesso. Só que a psicologia ela mostra que nós temos a capacidade de ressignificar até 450 vezes sozinho.
Então, se tiver algum trauma com o pai, com a mãe e tal, você não, tipo, eu não quero dar acesso ao meu subconsciente, aos meus traumas que eu sofri na infância, para alguém, ou um mentor descobrir. Aí, o que é que eu faço? Tenta ver se você consegue fazer o ressignificado, mas tem outras partes que não tem como, pô, você precisa de alguém. Você pode observar que todo homem que ele tem uma identidade fragilizada, que não tem o equilíbrio da energia masculina e feminina, ele geralmente, a questão do pai foi ruim. E tem que fazer esse ressignificado. Porque também ele não consegue ser um homem de posicionamento. Aí esse homem fica. É um ciclo, pô. E é um padrão. Quando você entende assim o padrão, que é o que eu consigo ver, aí o cara pergunta, aí, Gleice, você saiu da igreja e virou o quê? Eu disse, você virou da maçonaria, virou. Eu não virei nada, cara. Eu sou um estudante. Hoje eu não participo de nenhuma comunidade, nem religião, nem seita. Nada. Eu fui convidado para algumas, só que eu não consigo. Lembro que eu nasci com o arquétipo do rebelde, não consigo ficar enquadrado. E eu vou me questionar de algo, se está bem, se não está, se aquilo faz sentido para mim. Só que isso me atrapalha na minha prosperidade. Eu acho que é por isso que. É por isso não é que eu acho, não, tenho certeza. Que atrapalhou a minha prosperidade com tipo, ser um fluxo mais rápido, né? Poder ter alcançado mais rápido. Aí o que acontece? Aí, como eu falei para Rafael e falei para vocês inicialmente, que vocês são um dos primeiros, que eu já dei mentoria para tanta gente, cara, sério mesmo, de vir aqui no escritório, a galera querer passar a noite toda aqui, conversando comigo, porque eu dou um norte para a vida de qualquer um, cara. Algumas pessoas eu cobro, outros amigos meus eu não cobro. E quando pega a parte política também, aí você vê que o cara tem os bloqueios dele, tem os traumas dele, você tem que respeitar. Aí você tem que fazer a questão de conduzir a pessoa, às vezes sem ela entender, e jogar uns gatilhos, né, mentais nela, para poder auto se desbloqueando. Aí quando você menos vê a pessoa, pô, ela tá conseguindo se comunicar bem, tá mostrando o rosto, e aí a gente consegue fazer essa parte aí, para chegar a um objetivo maior, que é o cara, tipo, ele alcançar a plenitude, né, pô. E lembre que eu falei para você, é um conjunto. Descoberta dos arquétipos, autodesbloqueio, pai, mãe, definição com clareza de propósito, o que é que eu vou fazer para energia de troca de dinheiro, e entender que as pessoas tipo, têm que associar a sua imagem com aquilo com que você faz, para que o dinheiro venha para sua mão, porque isso tem que estar dentro da mente delas, entendeu? E eu acho, eu tenho certeza, cara, não tem como a pessoa não alcançar, não, aquilo que elas querem alcançar. Ainda falei para você como é que funciona a questão da energia, que é como criar a realidade do plano mental para o plano concreto. Você depois entender a questão de você não deixar com que... É foda essa parte, viu? Porque dói. Família e até relacionamento de esposa, tire um pouco, desvie um pouco você da sua Dependência atenção. emocional, né? A Dependência dependência emocional. emocional. Agora, essa dependência emocional, ela só vem, lembre disso, quando tanto o homem como a mulher, ela foi criada com a identidade paterna do pai, por presente, orientando, instigando e conexão. Aí, se tanto o homem como a mulher, ela não vai ficar preso à questão emocional de alguém. Aí o cara pergunta, por que as mulheres que hoje, o feminicídio, a morte, aí o cara pergunta assim, Gleitz, o que acontece? Então, mesmo você porque, na verdade, existe um padrão ali. Todas as mulheres teve essa dificuldade com os pais, pô. Aí o que é que como ela não teve um pai presente, aí elas tentam, o mesmo tipo de homem, elas são atraídas pelo mesmo tipo de homem para o mesmo tipo de relacionamento, elas ficam tendo o mesmo ciclo. Você pode pegar, estatisticamente comprovado, cara, não é só eu que, tipo, achei não. É tipo assim, comprovado. Tipo, você pega todas as mulheres que o homem que foi espancada, que o homem bateu, ela vai ficar naquele ciclo, tal, porque ela não consegue ter autenticidade, né? A identidade dela é, não foi trabalhada logo na infância, pô. Isso E prejudica quando, mais. e quando tu fala assim do pai presente, é, tipo assim, pode ser o pai que tá ali, mas ele não é presente na vida, na educação ali, né? É isso que tu quer dizer. Ele pode estar ali, mas ele não é presente na Então, mas educação, na mas o que eu falo, instrução, não é isso? mas o que eu falo na questão presente, pô, é na vida. Porque, por exemplo, eu sou um cara que eu viajei muito, pô, viajo muito. Então, aí apareceu, quando eu me tornei pai, eu novo, então, assim, eu não tinha tanto entendimento, tanto conhecimento, e de que era para ser aquele super pai, ainda tinha meus traumas e bloqueios em teu interno, então você fica naquela luta para você conseguir ser aquele super pai, né? Hoje eu ainda continuo viajando, faço muitas outras coisas, mas assim, quando eu estou com meus filhos, eu penso sempre, tipo assim, gerar valor. Quanto o tempo que eu estou com eles é um tempo de valor, minha conexão é mais profunda,
tem que ser profunda e tem que ser impactante, entendeu? Na vida deles, de algo de transformação. Não é só estar ali fisicamente, né? Tem que estar ali Isso, falando, tem a isso. conexão, né? Ter aquela Isso, conexão. mantendo a conexão. E assim, e graças a Deus, assim, tenho avançado bastante com isso, assim, com meus filhos. Eu percebo que eles são bem parecidos comigo, assim, no sentido da vontade de vencer, de não ter medo, de super competitivo, mando ele só controlar aquela energia. Aí, para poder. Nasceu com ela, nasceu com ela, mas cabe a mim o quê? Dominá-la, né? Esse é o ponto, pô. Cara, se você entender isso aí, então, só código. Então, esses pontos são fundamentais, pô. Eu sempre tive assim um pai presente ali, sempre me deu conselho e tudo mais. Só que na questão eu acho que meu pai ele foi bem limitado até onde ele pôde chegar, né? Ele teve ali suas limitações, O né? meu também. Né? Eu acho que Então, você então, também. quando a gente faz a mentoria, cara, o que é que eu faço? Por exemplo, com você, ele teve a limitação dele, tipo, para você alcançar a prosperidade plena, quando eu falo plena, é que não vai existir autossabotagem, você pode enriquecer sem medo, sem culpa. Aí o que acontece, veja, você faz essa liberação, tipo assim, você entendendo, é um estado de espírito também, viu? Que era aquilo que seu pai tinha para dar, pô. Aí eu sempre Sim. aconselho a galera, tipo, assistir o filme A Cabana. Porque quando às vezes assistiram A Cabana? Filme A Cabana? Não, Cara, não ele que eu conta a lembro. história de um filho, logo no início, que eu super mega recomendo. Ele tipo, a história acontece, um garoto que sempre o pai bebia e ele batia nele, né? E batia na mãe toda vez que bebia. E eles iam para a igreja. Aí chega um determinado momento que ele batia tanto na mãe que ele pegou e um dia ele falou pro pastor na igreja, num púlpito mesmo, no filme, viu? E todo mundo soube, o pai morreu de vergonha e tal. E aí o que acontece? Ele pega e bate no filho, depois no outro dia o filho fica com tanta raiva. E aí o que acontece? Ele pega e mata o pai dele queimado. E aí quando ele mata ele queimado... Então, baita de um filme. Isso tem. Aí o que acontece? Depois, quando ele queima o pai queimado dentro de casa, aí o filme volta, ele cresce, constrói uma família, aí tem 3 filhos, e aí depois que ele tem desses 3 filhos, ele vai para a igreja até, mas só que ele não tem um contato profundo com Deus ainda. E na vida dele falta algo, pô. Aí depois a mulher dele viaja, ele vai levar os filhos pro parque, e a filha dele mais nova, ela é violentada e morta, pô. E é muito assim, e aí depois, meu irmão, por isso chama da cabana. Aí Deus manda uma carta para ele se conectar com Deus. E aí isso é bem interessante, porque aí Deus dele, ele tinha dificuldade com Deus homem, por causa do pai. Aí Deus aparece para ele em formato de uma mulher. Até ele entender, pô, é sério, velho, ajuda demais. E aí quando a gente entende essa questão, que aquilo que seu pai entregou para você e para mim, era o que ele tinha dele para entregar, pô. O estado de consciência Sim, dele era sim. limitado.